Olá, estamos de volta com a leitura da Bhagavad Gita, o conhecimento transcendental, a ciência suprema da alma. Vamos ao verso 28 no dia de hoje, agradecendo a oportunidade de mais uma leitura, de mais uma contemplação, de mais uma meditação, de mais uma auspiciosa permissão do Supremo. Que o Supremo nos permita sempre estarmos compartilhando a Bhagavad Gita no sistema autorizado de mestres espirituais autorizados, porque existem vários outros sistemas por aí que não são autorizados, onde as pessoas, os mestres se dizem mestres, os gurus se dizem gurus, e na realidade é tudo uma ilusão, Maya, porque quando nós estamos engajados em trazer a verdade absoluta à tona, para que a gente possa compartilhar no dia a dia com toda essa forma de conhecimento. E hoje em dia tem muitos conhecimentos que não são verdadeiros e muitas vezes ditos por pessoas que não são verdadeiras, que não são realmente devotos de Deus conscientes. Porque na realidade todos nós somos devotos. Todos nós trazemos dentro de nós a nossa alma nesse corpo. E toda a alma ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Satchitananda. Em direção a Satchitananda Vrigraha, a Deus, ao Supremo, aquela alma suprema maior, e nós somos as alminhas pequeninas, menores. E dentro desse processo de sucessão discipular, este sistema que é lido aqui, esse conhecimento transcendental que é passado aqui no capítulo 4, na Bhagavad Gita, como ele é, como ele foi escrito, como ele foi traduzido, como ele foi organizado e como ele é hoje acessível para que nós possamos nos elevar e ouvir a ciência suprema, com o objetivo de buscar uma consciência de Deus, uma consciência mais clara, uma consciência mais iluminada, porque nós somos devotos de Deus, só que inconscientes. Nós pensamos que porque fazemos uma coisinha ali, outra ali de devoção, fazemos uma oração de manhã, que está tudo bem, que isso é fé, isso é religião, e muitas vezes não é. Não que eu esteja aqui criticando nada nem ninguém, mas nesse processo da consciência de Deus, da consciência de Krishna, ditada pela filosofia védica, o Vedanta Sutra, as pérolas do sistema védico de conhecimento transcendental, que foi o primeiro conhecimento que desceu aqui na Terra, que aterrou aqui na Terra, digamos assim. E hoje ele está aqui na minha frente para ser lido, para ser comentado e para que a gente possa acender essa chama do conhecimento transcendental, como diz neste verso, neste mantra de abertura da Bhagavad Gita, com Agyana Timiranda Sya, Agyana Janasa Lakaya, Chakshum Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. Aqui está o conhecimento transcendental que abre os nossos olhos. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Jaya Shri Krishna Gurudeva, Jaya Deus, salve Deus, que é o maior mestre dos mestres, é o Senhor dos poderes místicos, é o Senhor dos senhores, é a causa suprema de todas as causas, é o absoluto. E salve Srila Prabhupada, que traz o significado da Bhagavad Gita, que é aquela alma autorrealizada que ensina através do exemplo. Ele trouxe para o Ocidente a consciência de Krishna, para que nós aqui, as almas nascidas em corpos ocidentais, e nós aqui na América do Sul, nascidos na América do Sul, no Brasil, possamos ter a bem-aventurança de ouvir sobre esse conhecimento transcendental. Verso 28. Tendo feito votos estritos, alguns se iluminam sacrificando seus bens, enquanto outros executam austeridades rigorosas, praticam o yoga do misticismo óctuplo ou estudam os Vedas para progredir no conhecimento transcendental. Então, pegando
o gancho aqui da introdução, pequena introdução aqui da Bhagavad Gita, do conhecimento transcendental, capítulo 4, verso 28, fala novamente aqui no verso que nós devemos nos iluminar, oferecendo o que a gente tem. O que são austeridades rigorosas? São aquelas pessoas que praticam austeridades rigorosíssimas, por exemplo, abandonar todos os bens materiais e ir para uma floresta, meditar. Por exemplo, Buda. Buda era um príncipe rico, nascido em berço de ouro, mas Buda abandonou toda essa opulência material, sentou embaixo de uma árvore e foi meditar durante anos para se auto-iluminar. E aí praticar esse yoga do misticismo, que é essa yoga, a união a Deus, através daquilo que a gente pode oferecer de místico. E também estudar os Vedas, que é esse conhecimento transcendental antigo, antiquérrimo, que adentrou na Terra como o primeiro conhecimento que chegou aqui muito antes dos gregos, do Império Romano, dos árabes, dessas filosofias que estão na Terra há muitos anos, há milhares e milhares de anos. Os Vedas é o conhecimento mais antigo. Srila Prabhupada nos ensina, esses sacrifícios podem ser enquadrados em várias divisões. Ele vai explicar sobre as espécies de sacrifícios. Há pessoas que sacrificam seus bens realizando várias espécies de obra de caridade. Ou seja, você tem um dinheiro, você quer contribuir para uma obra de caridade, você vai e faz uma doação de uma quantia alta para as obras de caridade. Isso aí é uma espécie de sacrifício. Na Índia, a rica comunidade mercantil, as ordens principescas, abrem várias espécies de instituições de caridade. Em outros países também há muitos hospitais, casas de idosos e outras instituições, não é verdade? Beneficentes destinadas à distribuição do alimento, da educação e tratamento médico gratuito para as pessoas pobres. Todas essas atividades caritativas são chamadas de Dravyamaya. Dravyamaya, que é Dravyamaya em sânscrito. Dravyamaya Yagna, ou seja, um sacrifício. Há outros que, para obter maior elevação na vida ou para conseguir promoção a planetas superiores, aceitam voluntariamente muitas espécies de austeridades. Ou seja, na casa de Deus há muitas moradas, e esse planeta Terra é um planetinho pequenininho, uma bolinha minúscula, situada no plano intermediário. Então, para que a gente possa subir de nível e habitar planetas superiores, devemos praticar austeridades em nossas vidas, através de uma vida sujeita a certas regras rígidas. Então, assim, nesse processo, Srila Prabhupada, ele cita aqui na Índia, né? Por exemplo, ele cita uma espécie de devoto, de um candidato que não faz a barba durante 4 meses do ano, de julho a outubro, não ingere certos alimentos, não come 2 vezes ao dia e nem sai de casa. Isso aqui para nós ocidentais é inconcebível, mas na Índia é super normal, porque isso é uma espécie de austeridades. E para que praticar austeridades? Para se purificar, porque nós somos sujos, nós somos impuros, nós não somos puros. E para que a gente possa se aproximar de Deus, a gente deve praticar algumas austeridades. Então, nesse processo aqui, desse exemplo, é algo que na nossa cabeça a gente acha, né? Nossa, como é que pode a pessoa não fazer a barba, não comer certos alimentos, só comer uma vez por dia e nem sair de casa? Esse sacrifício dos confortos da vida se chama Tapomaya Yagna, e há outros que se ocupam em diferentes espécies de yogas místicos, como o sistema de Patanjali, para se fundir na existência do absoluto. Então, existem vários tipos de yoga. Yoga significa união a Deus, que você pode praticar para que você possa se elevar espiritualmente. Outros viajam para lugares de peregrinação. Então, ele está citando aqui vários tipos de sacrifícios que a gente pode obter elevação espiritual e se aproximar de Deus. Todos esses esforços são chamados de Svadhyaya Yagna, ou ocupação no sacrifício dos estudos também. Todos esses yogis estão fielmente ocupados nas diversas classes de sacrifícios e procuram uma situação de vida superior. A consciência de Krishna é diferente de tudo isso, porque é serviço direto ao Senhor Supremo. Então, podemos buscar
um atalho grandioso quando nós entendemos que nós devemos trabalhar para Deus e que não precisamos executar diversos tipos de austeridades, que são austeridades fortes, que austeridades que mexem muito conosco, mas a gente, com a consciência de Cristo, a gente pode entender o que é serviço devocional e estar aqui dedicando ao serviço devocional. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é um serviço devocional. Eu estou lendo a Bhagavad Gita, compartilhando na rede social, entregando, como eu fiz a oração no começo, né? Este serviço para que eu possa sair da ignorância e eu possa me iluminar. Então, na consciência de Cristo, o serviço devocional é um atalho espiritual onde você pode pular alguns caminhos que são mais rígidos para que você possa alcançar a consciência de Deus, porque a consciência de Deus ela é transcendental, ela não é material. E a gente arraigado na matéria, a gente jamais vai sair dessa condição. A gente tem que sair dessa condição, desse enredamento material para atingir a plataforma transcendental, que é onde Deus está situado. Verso 29. E em outros que estão inclinados ao processo de restrição da respiração para permanecer em transe, praticam oferecendo no alento, inspirando o movimento do alento expirado, ou seja, pessoas que vão buscar yoga com a respiração e praticar esse yoga durante anos. Existem yogis na Índia que eles passam anos e anos e anos praticando determinado tipo de yoga para se unir a Deus nessa espécie de sacrifício, que são sacrifícios chamados de yajnas. Então, a respiração também é um tipo de yoga que você pode alcançar o Supremo com diversos tipos de austeridades através da inspiração e da expiração. E assim acabam entrando em transe. Então, é porque nós não respiramos. Nós aqui no Ocidente, nós não temos essa consciência da respiração. A gente respira automaticamente. Mas se você para e você foca na sua inspiração, o ar entra e o ar sai, com consciência diversas vezes durante o dia, fazendo muitas vezes, você vai começando a sentir diversos tipos de sensações que vão levando você para um transe maior. Esse transe pode levar você ao estado de você sair dessa sua consciência corporal e você ir a um estado de consciência mais transcendental, ou seja, um estágio de consciência onde você transcende a matéria. E outros, restringindo o processo alimentar, também oferecem esse alento expirado como sacrifício em si mesmo. Então, aqui, neste verso 29, a Suprema Personalidade de Deus está mostrando diversos tipos de yoga que você pode praticar para você se unir a Deus em transe, para que você possa sair. Por exemplo, as pessoas geralmente tomam o chá de ayahuasca, que é uma raiz da Amazônia, para que elas possam entrar em transe e elas possam ter visões, e dentro dessas visões elas possam se enxergar em traumas, em problemas emocionais, mentais, e aí elas possam entender através desse transe tudo aquilo que elas precisam entender, e elas não conseguem entender em consciência. Aí elas precisam tomar esse chá de ayahuasca para sair dessa consciência material e transcender em êxtase, em transe. Então, aqui também existe esses tipos de yoga que está sendo citado para que a gente entre nesse controle da respiração, chamado de pranayama, ok? E assim, com diferentes posturas em Hatha Yoga, que já é outro tipo de yoga, com exercícios físicos no tapetinho. Todos esses processos são recomendados para o controle dos sentidos e para o progresso na compreensão da espiritualidade. Quando você tem a consciência de Deus, de Krishna, quando você pode praticar Bhakti Yoga e não precisa fazer nada disso. Você precisa estudar as escrituras sagradas, você precisa meditar no mantra Hare Krishna, você precisa seguir regras e regulações que são menos rígidas, mas que também são regras exigentes, para que você possa sair dessa transcendência material e alcançar essa plataforma transcendental. E tudo isso para quê? Para que eu possa atingir a minha compreensão espiritual acerca de Deus, acerca do absoluto. Por exemplo, ele vai citar aqui Srila Prabhupada, praticando Kumbhaka Yoga, os yogis aumentam a duração de vida em muitos e muitos anos. Então tem gente aí que quer fazer procedimentos cirúrgicos estéticos
para aumentar o tempo de vida do corpo, para se tornar mais jovial. Quando você tem essa yoga, que você também pode aumentar o tempo de vida, mas para isso você precisa se dedicar. E a gente não quer se dedicar, a gente quer tudo prontinho na mão. No entanto, quem é consciente de Deus, de Krishna, estando sempre situado no transcendental serviço amoroso ao Senhor, torna-se automaticamente controlador dos sentidos. Por quê? Porque você aprende na consciência de Krishna, através das escrituras sagradas, a controlar os seus sentidos. Seus sentidos, sempre ocupados a serviço de Deus, não têm a oportunidade de arranjar outra ocupação. E assim, no final da vida, é naturalmente transferido ao plano transcendental do Senhor, Krishna, em consequência do que não há nenhuma tentativa de sua parte de aumentar o tempo de vida. E de imediato ele se eleva à plataforma da libertação. Então, todas essas metodologias de yoga, que é citado aqui no verso 29 e no verso 28 e 29, são tipos de yoga que não são recomendados para o praticante de Bhakti Yoga, porque o praticante de Bhakti Yoga, ele se eleva a essa plataforma transcendental de outras formas mais leves, porém seguindo regras e regulações. Aquele que se ocupa em serviço devocional imaculado ao Senhor, transcende os moldes qualitativos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. E imediatamente se eleva à plataforma espiritual. A pessoa consciente de Deus, de Krishna, começa da etapa transcendental e está sempre nessa consciência de Deus. Portanto, ela não cai e, por fim, entra na morada do Senhor sem demora. Consegue-se reduzir de maneira automática a quantidade de alimentos ingeridos quando se come apenas Krishna Prasada, ou seja, a gente começa a regular também a alimentação. Então, a gente vai se autorregulando, a gente vai deixando de ter ansiedade para comer muito. Ou o alimento que é primeiro oferecido a Deus. Então, a gente cozinha e oferece o alimento para Deus, e ali Deus faz toda a purificação através do mantra e da oração. E assim, o processo de comer é muito útil para o controle dos sentidos, porque você vai estar regulado com sua alimentação. E sem o controle dos sentidos, não há possibilidade de sair desse enredamento material. Verso 30 para terminar. Todos estes executores que sabem o significado do sacrifício se purificam das reações pecaminosas. E tendo saboreado o néctar desses resultados, desses sacrifícios, avançam em direção à atmosfera eterna e suprema. Por quê? Porque você, desde épocas remotas, que se fala em sacrifícios, as religiões falam em sacrifício, e aqui também o sistema de yoga também fala em sacrifício, só que a Bhakti Yoga é diferenciada desses sistemas austeros de sacrifícios, porque a Bhakti Yoga é o sistema onde você vai estudar, onde você vai meditar, onde você vai buscar a consciência de Deus, e você vai estudar a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, e você vai buscando um caminho mais autocontrolado, através do yoga, da união a Deus, através da sua devoção, que você vai oferecer em serviço devocional a Deus. E aí, esse serviço devocional vai estar purificado, como o alimento oferecido a Deus, que também é purificado antes da gente se alimentar. Aí você pode dizer, mas isso tudo é besteira. Aí é onde está o erro da gente achar que essas coisas santas e santificadas são besteiras, porque elas nos libertam deste cativeiro terreno. Através da explicação de diferentes classes de sacrifícios, sacrifício dos próprios bens, do estudo das escrituras sagradas, das doutrinas filosóficas, da execução dos sistemas de yoga austeros, fica claro que o objetivo de todos é o controle dos sentidos. Então, quem controla os seus sentidos é um verdadeiro yogi, é aquele que está preparando seu caminho para transcender a Deus, para estar em contato direto com o Senhor Supremo. O prazer dos sentidos é a causa fundamental da existência material. Então, a gente está aqui porque a gente está apegado ao prazer dos sentidos. Então, a gente tem que rodar essa baiana e sair desse apego, desse condicionamento material. Portanto, enquanto não conseguirmos nos situar nessa plataforma em que não haja gozo dos sentidos, não será possível alcançarmos a plataforma eterna do conhecimento, da bem-aventurança e existência plenos. Então, a alma ela é caracterizada como Satchitananda menor, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, só que a gente não usa isso. A gente usa o condicionamento material para se enredar mais na matéria. Essa plataforma fica na atmosfera eterna, na atmosfera do Brahman, ou seja, do Criador. Todos esses sacrifícios mencionados nesses versos nos ajudam a purificar-nos das reações pecaminosas da nossa existência material. Por meio desse progresso
deste progresso na vida, não só nos tornamos felizes e opulentos nessa existência. Por quê? Porque a gente está autocontrolado. Uma pessoa descontrolada, ela não tem opulência, ela vai gastar tudo que ela tem. E aí depois ela vai ficar preocupada, estressada, com um monte de conta para pagar. E aí quando a gente é autocontrolado, a gente controla os sentidos, a gente poupa o dinheiro, a gente sabe onde vai empregar, a gente sabe que não deve se descontrolar com determinadas coisas, nós poderemos estar aptos para entrarmos no reino eterno de Deus, que é um planeta super superior. É lá em cima, dentro da qualificação dos planetas transcendentais. Então, dentro desse processo, se unindo a Deus e nos associando com a Suprema Personalidade de Deus, nós vamos ter essa consciência eterna. E não ficar aqui nessa terra com consciência material que só nos traz enredamento, condicionamento, sofrimento, angústia e tantas mazelas emocionais e mentais. Então, a Bhagavad Gita traz esse caminho, esse atalho, para que você tenha mais consciência e você busque a sua transcendência. Porque nós não somos o corpo, ponto. E a partir dessa expressão, tudo aquilo que não está, que não vai em acordo com essa expressão, que nós não somos o corpo e somos uma alma, vai trazer enredamento e vai trazer todas as espécies de condicionamentos materiais que não nos levam a estar apto a conhecer Deus mais e melhor e a um dia, quem sabe, todavia, contudo, habitar o planeta transcendental onde está situada a Suprema Personalidade de Deus, dentro da filosofia védica, dentro dessa explicação magnífica e maravilhosa que nos tira dessa ilusão de que Deus está distante, que Deus é um velhinho, que isso, aquilo outro. Com todo respeito a todos os pensamentos, mas a gente tem que aumentar expandir a nossa consciência, aumentar o poder de expansão da nossa consciência para que a gente possa transcender. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita. Gratidão.